Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia de Shabbat, a porção da Parashat de Beshalach. Antes de começar o meu comentário, quero agradecer a presença e a participação de todos que estão hoje aqui na nossa sinagoga de Ponta Grossa, na comunidade de Sha'arei Teshuvah, os que estão presencialmente aqui na sinagoga e os que nos acompanham através da internet. Nós agradecemos a sua presença, a sua participação, o seu esforço para estar junto conosco neste grande dia de Shabbat da Parashat de Beshalach, também Shabbat especial, Shabbat Shirah, né? Também peço desculpas a todos, né, por termos estendido um pouquinho a mais o nosso serviço, tanto o serviço ontem de Kabbalat Shabbat, quanto esse serviço de Shaharit, e também no serviço da leitura da Torá foi feito a leitura completa do capítulo 15, né, que faz a narrativa de por que é que este Shabbat é um Shabbat especial, e por que este Shabbat especial leva esse nome de Shabbat Shirah, né? Então vamos começar a nossa discussão de este shiur, né, dessa porção da Parashat dessa semana da Parashat de Beshalach, com essa pergunta, né? Por que este Shabbat é especial? Por que este Shabbat leva esse nome de Shabbat Shirah, né? Esse Shabbat é especial porque nesse Shabbat nós lemos a porção da Parashat de Beshalach. E a porção da Parashat de Beshalach é o momento ápice de Geulah dos Bnei Israel quando fomos liberados de Mitzrayim, né? Quando saímos do Egito, né? Então, todo esse processo que nós lemos hoje na porção da Parashat de Beshalach é um momento muito especial para a história dos Bnei Israel, que afeta o nosso povo, afetou a nosso povo naquela época, nos afeta hoje e afetará também no futuro a todos os descendentes dos Bnei Israel. Todos somos afetados pela energia desta porção da Parashat de Beshalach, né? Então, os sábios nos explicam que este Shabbat da Parashat de Beshalach leva esse nome especial de Shabbat Shirah, porque uma das partes da Sidra, da porção desta semana da Parashat de Beshalach, é o cântico de Moshe e o cântico de Miriam, né? Que são dois cânticos importantíssimos de toda a história dos Bnei Israel, né? Então, mas você que nos acompanha de casa pode estar se perguntando, mas por que é tão importante um cântico? Por que é tão importante uma música? Por que Hashem e os sábios determinaram que este Shabbat fosse especial pelo cântico de Moshe e de Miriam a Nebiá, né? Então, precisamos esclarecer vários pontos antes de chegar na resposta a essa pergunta, né? A primeira pergunta que precisamos fazer, né, é: qual é o objetivo? Essa pergunta já fizemos na semana passada e também foi respondida na semana passada, mas precisamos fazê-la novamente, né? Qual é o motivo pelo qual Hashem tirou os Bnei Israel, nos tirou de Mitzrayim? Qual foi o motivo? Qual foi a declaração que Moshe fez ao faraó para deixar o seu povo sair, né? Cada vez que Moshe se apresentava diante do faraó, ele falava: deixa meu povo sair, para que me sirva, né? Para que me sirva, né? Então, a resposta a essa pergunta é: Hashem nos tirou a nós, todos os que estamos hoje aqui presentes, aos nossos antepassados, e tirou também aos que não estão aqui hoje, né, as futuras gerações, de Mizraim para servir-lhe, né, para lhe servir, né? Então, os sábios nos perguntam, então, qual que é o máximo nível de serviço a Hashem? Qual que é a ofrenda? Qual que é o serviço maior? Qual que é o mais, na sua grandeza, na sua capacidade espiritual, qual que é a maior ofrenda que um ser humano pode oferecer a Hashem, né? E muitos poderíamos falar que teoricamente seria uma ofrenda olá, né? Que é aquela ofrenda que se queimava completamente, que era a ofrenda mais santa, que era oferecido no Bet HaMikdash e no Mishkan, né? Nos serviços, quando estava em pé o serviço sacerdotal, né? E se faziam os korbanot, as ofrendas, essa era a ofrenda mais sagrada, né? Mas existe um serviço a Hashem muito mais forte, muito mais espiritual, muito mais grande que a ofrenda olá, que é o nosso cântico, né? Isso nos ensina os sábios, que os nossos cânticos têm uma capacidade superior a qualquer ofrenda
que era oferecido no Bet HaMikdash e no Mishkan, né? Porque essas ofrendas, qual que era o objetivo dessas ofrendas, né? Tinham dois objetivos principais. Uma parte das ofrendas que eram efetuadas no Bet HaMikdash e no Mishkan tinham como objetivo tirar os pecados não voluntários dos Bnei Israel, e o outro era oferecer o serviço a Hashem para ser bem aceito, né? Essas eram as duas tarefas que se cumpriam no Bet HaMikdash, né? Mas essas funções só aplicavam para a pessoa que oferecia esse sacrifício nesse momento, né? Nessa hora que ele oferecia o sacrifício, era válido esse serviço a Hashem, né? E os sábios nos explicam que o cântico, esse Shirá, e pelo qual essa porção, este dia de Shabbat, leva esse nome de Shabbat Shirá, é porque o cântico é uma questão atemporal, né? O cântico funciona, foi uma oferenda oferecida no passado, é uma oferenda oferecida no presente, porque nós hoje cantamos o cântico de Moshe, né? Aquela parte do serviço de Shaharit, onde todos limos o cântico de Moshe, é a nossa tentativa de efetuar esse cântico, né? E também afeta o futuro, as próximas gerações que também estarão entoando esse cântico, né? Então, essa ofrenda dos nossos lábios, esse cântico, consegue afetar tanto o passado quanto o presente e também o futuro, né? Então, vem mais uma pergunta, com esse conhecimento vem uma outra pergunta, né? Mas como eu posso utilizar o cântico para louvar a Hashem? Como que eu posso fazer isso, né? Porque existem cânticos seculares que não têm nada a ver com a nossa religiosidade, não tem nada a ver com a nossa aproximação a Hashem, né? Mas então, como eu utilizo o cântico para me aproximar de Hashem? E os sábios nos explicam que a forma mais efetiva de se aproximar a Hashem é agradecendo Ele. Quando nós temos alguma coisa que agradecer a Hashem, é muito mais fácil se aproximar dele que virmos com petições, súplicas, rogos, problemas, né? Quando nós nos tentamos aproximar de Hashem para resolver um problema, nós precisamos passar por muitas instâncias para que a nossa voz seja ouvida. Mas quando nós nos aproximamos de Hashem com agradecimento, toda essa burocracia, todos esses processos, todas essas instâncias, nós pulamos essas instâncias e chegamos diretamente ao sagrado, né? Então vem uma pergunta com a qual eu quero finalizar a minha primeira participação e abrir a participação do Minyan, né? A minha pergunta é: quantos de nós gostaríamos que Hashem ouvisse a nossa voz? Quantos de nós gostaríamos de que Hashem ouça o nosso coração, a nossa alma, né? Quantos de nós temos esse desejo, né? E muitos poderão falar que tem esse desejo, né? Mas a pergunta é: quantos sabemos então como fazer isso, né? Então a resposta é clara: através do agradecimento. Por isso é que o Sefer HaTeilim, o livro de Salmos, o último salmo do Sefer HaTeilim, que é aquele que nós cantamos quase finalizando a primeira parte do serviço de Shaharit, para entrar para a leitura do Shema e suas bênçãos e posteriormente a Midá, é o Teilim 150, né? E esse Teilim 150, a única coisa que ele declara, a única coisa que ele fala é louvar a Hashem, né? De tanto que ele começa, aleluia, né? Louva a Hashem, né? E ele enumera uma quantidade de motivos pelo qual a pessoa louva a Hashem, né? Então, com isso eu vou finalizar a minha primeira participação e vou abrir a participação para a mesa do Minyan. Shabbat Shalom, gostaria de pedir licença aos membros aqui da mesa, que nos estão do outro lado da tela, para um trecho aqui dessa poesia linda, esse poema maravilhoso. Então, é um trecho interessante que nós devemos entender isso como algo que acontece sempre em relação ao povo. Quando diz assim, naquela poesia, né? Escutaram povos, estremeceram, dores apoderaram-se dos moradores da Filisteia.
Então, pasmaram-se os chefes de Edom, os poderosos Moabe. Apoderou-se deles um temor. Derreteram-se todos os moradores de Canaã. Sobre eles caiu medo e pavor. Com a grandeza do teu braço, calaram-se como pedra, até que passe teu povo eterno, até que passe teu povo que tu mimastes. Bom, o Eterno, com os milagres dele, ele colocou o temor nas mentes de todos aqueles povos ali ao redor, inclusive dos egípcios. O Eterno, ele, através dos milagres dele, ele mostrou quem ele é, que ele é o Eterno. Ele e mais ninguém tem poder, só ele tem poder. Bom, então, nós vamos ver um pouco adiante, algumas parachotes adiante, quando o povo enviou os espias e voltou com mais notícias. Ou seja, o povo lá, eles estavam atemorizados, mas os espias, eles disseram que eles é que tinham temor. Ou seja, eles não tiveram a confiança no Eterno. Então, agora eu quero passar para os momentos atuais, para os dias de hoje. O que está havendo hoje é o que não aconteceu com os espias. Ou seja, o povo tem coragem, porque a coragem não é individual, não é pessoa, eu tenho coragem, não. Nós estamos tendo coragem porque nós nos estamos apoiando no Eterno. É o Eterno que está levando temor àquele povo, por exemplo, hoje no Irã. Aquele povo, eles estão temerosos, inclusive os líderes que dizem que são os tais e quais, eles estão temerosos que estão matando o seu povo para evitar que o povo peça a eles que acabe com essa guerra louca. 30 mil mortos. Olha que loucura, eles estão matando o próprio povo pelo medo. Eles estão temerosos, eles estão com medo. O medroso, ele reage da forma que ele consegue reagir. É assim que está acontecendo. E hoje o povo, com a glória do Eterno, com a graça do Eterno, com o poder do Eterno, está nos levando a uma vitória flagorosa. Pessoal, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Também peço permissão aqui a nossos amigos da mesa, ao Ranor, a todos que estão aqui presentes, falar um pouquinho do... Tudo é maravilhoso, essa porção, né? Interessante. Mas como o Ranor deu ênfase à questão do louvor hoje, né? Que é o Shabbat Shirah, né? O Shabbat do louvor. Eu estava analisando aqui a origem desse louvor, né? Hashem, quando pediu ordenou Moisés falar com o faraó, era para que ele deixasse eles ir até o deserto para servi-lo, né? E sabemos tudo o que aconteceu, as 10 maravilhas, tudo, até que ele deixou o povo sair, né? E o povo saiu e foi e se acampou, esse primeiro acampamento deles, e Hashem falou, agora que eu vou me glorificar completamente, né, por inteiro, né, diante do faraó. E armou uma cilada para o Egito, para o faraó. Falou para Moisés, fala para o povo que volte e se acampe lá na beira do mar. E eu vou endurecer o coração do faraó pela última vez. E foi isso que aconteceu. Quando Israel saiu do acampamento e voltaram e foram rumo ao mar, o povo foi até o faraó e disseram para ele, olha o que nós fizemos, olha o que vocês fizeram. O povo fugiu. O povo não foi adorar o Deus deles, o povo fugiu, o povo está indo embora, e agora o que vai acontecer do Egito, né? Sem os israelitas para nos servir, né? E esse foi o anzol, né, que foi colocado nos queixos do faraó, né? E ele foi levado até lá
para Hashem ser glorificado, para o Eterno ser glorificado diante dele e de todo o seu exército. Aí quando houve a glorificação, que Hashem fez com que todo o seu exército, seus carros, seus cavalos, seus cavaleiros, fossem destruídos no mar, do outro lado, então, o povo maravilhado e com imensa alegria, né, de ver aquele livramento, aquela salvação tão grande, foi que Miriam tomou pandeiro, e as mulheres, pandeiro e tamborim, saíram cantando esse cântico de gratidão, né, e falavam, Mihamorra, Mihamorra, Baele. Quem és como tu, Adonai? E assim por diante, né? É uma canção bem conhecida, né? E existem duas canções dentro desse contexto aqui, né? Mas nós cantamos parte dela, né? Uma partezinha dela nós cantamos, né? É o Mihamorra, né? Mas é um ashirá bem grande, né? Eu vou parar por aqui porque nós estamos bem atrasados já no nosso horário, né? Deixar para os demais falar um pouquinho. Com a permissão de todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E o Hanor falou uma coisa interessante sobre Avodat Hashem, seguir Hashem. E uma coisa assim, eu vou trazer, tá? Sobre a palavra Olá. Quando ela é dita na forma mais simples do hebraico, significa elevação, tá? Então, você vai ter, por exemplo, a filha de Eftach, que ela é dada em elevação a Hashem. E a tradução como queima total, ela é da Septuaginta, ela é uma tradução dogmática voltada para o cristianismo, para justificar o sacrifício do cara lá. Então, a Septuaginta, ela traz essa palavra, ela fica muito na mente das pessoas, mas na verdade é uma elevação. Então, toda a oferta do nosso Avodat Hashem é uma elevação ao Eterno, seja reza, seja música, seja canções, tudo está sendo elevado ao Eterno, tá? E outra coisa que a Hashem tem falado hoje, e a Hashem está falando, quando o povo estava ali diante do mar, aquele mar enorme de juncos, eles olharam e falaram, e aí? Vamos voltar e servir os egípcios. Vamos voltar e ser servo deles. Moshe olhou e falou, o povo clamou ao Eterno, aí vem a frase aqui de Shemot 14, versículo 15, vai dizer o seguinte, Vayomer Adonai el Moshe, ma tizhak. E o povo, por que estão me clamando? Elai dever. Olha isso. El Bnei Israel. Por que tem um termo El na frente? Elevado povo de Israel. Mostrando, estou com vocês. Visao. Ande. Marche. Vocês estão com medo do quê? Marcha. Começa a andar. Não fica clamando, comece a andar. Por quê? Porque às vezes a gente vê as dificuldades e fala, caramba, isso é muito difícil. E a gente está falando, por que você está vendo a dificuldade? Sou eu que vou abrir o mar para você. Cara, só anda. Só anda. Não fica com medo do que é difícil, do que não vai dar certo, ou do que não vai acontecer, porque a Hashem vai falar, cara, é só marchar. Anda. Anda que a coisa vai dar certo. Então, é a Hashem que está no controle de tudo, não somos nós. E nunca vai ser nós. Ele simplesmente fala, só toma uma primeira atitude. Ande. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Al inicio, Hashem, cuando creó el hombre, le dio el poder sobre la naturaleza. Entonces, disculpe que fale más español que portugués. Entonces, ahí en ese momento, cuando ellos no vieron que Hashem los cuidaba de al frente y detrás, entonces ellos experimentaron terror cuando el ejército de Faraón se le acercaba. ¿Y qué hizo Moshe? Moshe tuvo dúvidas. ¿Y qué falou Hashem? Faz como tiene que hacer. Y ahí Moshe dio cuenta que él podía ordenar al mar y el mar se abrió. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Pode. Shabbat Shalom a todos. Eu também quero agradecer a oportunidade de pedir a permissão de cada um aqui presente, a todos que estão nos assistindo também, para dar uma palavrinha também. Falar um pouquinho.
todo ser humano, eu digo assim, né? Mas principalmente aqueles que reconhecem o Eterno como seu único Deus, e que realmente o ser humano reconhece que nós estamos na mão do Eterno, nós estamos na mão do Eterno, tudo é pelo Eterno, como foi dito aqui na mesa, a gente deixa ser usado pelo Eterno. O Eterno nos vai usar realmente para mostrar o poder dele. Do jeito que ele usou realmente Israel ali, né, no nosso povo, na travessia do Mar Vermelho, ele realmente hoje faz isso conosco também, para provar o seu poder através daquele que realmente o teme, daquele que o teme. Então não é sobre nós hoje espalhados, né, na diáspora, na toda a superfície da terra. Deus quer mostrar para as nações também o seu poder através de nós. Né? Ele está mostrando cada dia mais, apertando realmente as nações, e as pessoas não conseguem se enxergar. Às vezes nós também não conseguimos enxergar, às vezes, esse ponto, quando nós estamos, né, em certas situações também. A gente às vezes tem medo, nós temos muito medo do acontecimento realmente, mas quando a gente passa a entender realmente o propósito de Hashem na vida da gente, a gente passa a deixar um pouquinho esse medo de lado. A gente passa a enfrentar, saber que realmente Deus está tanto à frente quanto atrás de nós, nos protegendo. Baruch Hashem. Apoiando-me no comentário do Yaakov, né? Ele falava a respeito de olá, né? E dava a definição da palavra olá, né? E é tão assim que quando a pessoa vem fazer a leitura da Torá, né, quando é chamado os leitores da Torá, quando tem minyan e tem as 7 porções, mas a Haftarah, a pessoa que passa a fazer a leitura leva o nome de Aliyah, que vem dessa mesma palavra olá, né? E quem faz a leitura da Torá na porção se chama olé, que é aquele que acende, né? Então, fazendo referência a esse comentário do Jacob, né? Mas, contudo, também tem mais um comentário, né? Desculpa que me estenda um pouquinho, mas já vamos finalizar, né? No nosso chat deixamos uma pergunta que é a seguinte: perguntamos para as pessoas qual que é a sua música preferida, qual que é a música que você mais gosta, né? E falávamos que podia ser uma música judaica, podia ser uma música secular, ou ambas, né? Uma judaica e uma secular, né? E por que fazer essa pergunta? O que tem a ver com a Parashá? Se bem que na Parashá estamos falando de cântico, mas por que falar por que fazer essa pergunta, né? A pergunta é pelo seguinte: está sendo estudado ainda que a música, a pessoa que se familiariza com a música, ela ainda com problemas de memória, como casos como doenças como Alzheimer, quando ela escuta uma música que ela gosta muito, ainda com esse problema, elas lembram da letra e da melodia. Músicos com muito tempo de prática que sofrem dessa doença quando encostam novamente naquele instrumento que eles tinham anos sem tocar, ainda com essa doença do Alzheimer, eles conseguem mais uma vez se conectar com a Alzheimer, né? Ainda conseguem conectar com toda a prática e com todos os movimentos que eles fizeram durante muito tempo, que eles praticaram, eles conseguem retomar isso. Mas como? Mais uma vez, esse é o milagre da música, esse é o milagre da canção. Ela consegue afetar mais do que o nosso corpo e a nossa mente, ela consegue atingir a nossa alma, né? Então, eu vou fazer um exercício aqui. O doutor não queria comentar hoje, mas ele vai ter que comentar comigo hoje. Eu vou precisar que ele pegue o microfone ali um pouquinho para mim. Eu vou começar uma frase e ele vai completar cantando para mim essa frase, né? Fala assim: naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Isso, Baruch Hashem, né? Então, olha a capacidade que nós temos de nos comunicar através da música, que vocês viram, os que estão aqui presentes, eu não conversei com o Eliyahu só durante o serviço de café, eu não combinei isso com ele, mas ainda assim, a capacidade que tem a música de nos trazer uma lembrança, de trazer uma memória, é tão grande que consigo fazer esse exercício, né? Então, quanto mais os cânticos sagrados, né? E eu vou me permitir cantar mais uma música desse cântico que o próprio Abinadab falou, que nós conhecemos o Mikamocha, mas tem mais um cântico, ou tem vários cânticos nessa
porção da Parashá que diz assim: Ashira ala Adonai ki gaoga, Ashira ala Adonai ki gaoga, mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar bakodesh, nakita vechazdecha amzugalta, nakita vechazdecha amzugalta, Ashira, 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 Baruch Hashem, Baruch Hashem. É isso aí, pessoal, né? Então, nós temos uma conexão que vai muito mais além do que realmente nós conseguimos enxergar neste mundo físico, né? E temos a capacidade de nos aproximar ao sagrado através disso, né? Com isso eu vou finalizar a minha participação. Tinha mais muitos comentários a serem feitos, mas esperamos que possamos fazer esses comentários no ano que vem, Bezrat Hashem. Tem? Vamos para o Kiddush de Shabbat, lembrando você que nos acompanha de casa que estaremos voltando a partir das 19 horas com o nosso serviço de Havdalah, a nossa cerimônia de Havdalah e o nosso serviço de Motzai Shabbat, o serviço da saída de Shabbat, deste Shabbat da porção da Parashá de Beshalach, né? Mais uma vez, antes de encerrarmos o nosso serviço deste Shaharit de Shabbat, lembramos como foi lembrado a semana passada para não fazer o que fiz o ano passado, de não avisar de propósito, né? Mas de não avisar os Shabbatot especiais, né? Então, hoje é o Shabbat especial de Shabbat Shirah, mas semana que vem também é um Shabbat especial porque é o Shabbat da Parashá de Yitro. E o que acontece na Parashá de Yitro? Acontece a revelação dos Azreia Dibrot, né, dos 10 pronunciamentos. E a você que nos acompanha de casa, né, esta porção da Parashá de Yitro é uma porção importantíssima, né? Então convido a todos que nos estão acompanhando hoje, que nos estão acompanhando através da internet também, a participar junto conosco desse serviço de Shabbat da semana que vem, né? Então vamos para o Kiddush de Shabbat. Shamro bnei Israel et hashavan lasot hashavan neborotam brit olam beni uven bnei Israel od he leolam Sheshen Yamim Asa Hashem Et Hashemayim Ve'et Ha'etz Ubayom HaShevi'im Ubayom HaShevi'im Oy Shabbat Va'inafash Ubayom HaShevi'im Ubayom HaShevi'im Oy Shabbat Va'inafash Lechaim Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Noreh peri hagefim